Bem-vindos. Maravilha, maravilhoso e maravilha. Então, continuando aqui na inspiração do Baal Shem Tov, porque hoje a gente não tem tempo para perder. Eu, antes da meditação, falei, para quem ainda não tinha chegado, que hoje, mais do que falar sobre a porção dessa semana, que é uma porção dupla, Nitzavim Vayelech, o que eu quero é trazer para vocês uma inspiração através de histórias muito importantes que vão nos conectar diretamente com o trabalho que cada um tem que fazer no dia do Rosh Hashanah. Não é à toa que o Baal Shem Tov, essa alma elevadíssima, resolveu sair do nosso mundo físico no 18º dia de Elul, às vésperas do Rosh Hashanah. Diferentemente dos mortais como nós, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o justo, ele já sabe o momento da sua partida. E ele mesmo escolhe. Muito a ver com a porção de hoje, da leitura, que eu vou aproveitar só para dizer para vocês que na porção de hoje, nós estamos no último dia da presença de Moshe Rabbeinu, falando para o povo hebreu. Último dia. Ele já sabia. E uma das questões que a gente está falando aqui sobre esse vida ou morte, no nosso caso, mas não no caso deles. Porque no caso deles, vou tomar como exemplo a situação de Moshe Rabbeinu. Ele fala que ele já não consegue mais ir e vir. Porque já essa ida e vinda nessa outra dimensão já era algo tão... Porque, na realidade, ele estava lá, mas, ao mesmo tempo, ele estava aqui, como se ele já estava num processo de correção tão elevado que é como se o lá estivesse aqui através da presença dele. E quando a gente pensa nele, é exatamente isso que a gente está fazendo. Através dele, a gente está conseguindo trazer essa nossa centelha que está lá para ser manifestada aqui. Então, é como se, quando eu digo que ele é sinônimo da nossa versão, melhor versão, é exatamente esse mundo paralelo que a gente está trazendo aqui através dele. Mas vamos voltar para o Baal Shem Tov. Existiam 3 pilares, que se a gente quiser falar dele, os 3 pilares que a gente poderia usar para falar sobre essa pessoa, aqueles que nunca nem ouviram falar sobre racidismo, sobre Baal Shem Tov, sobre... Vamos aqui pensar. Os 3 pilares. O primeiro deles, a simplicidade. Vamos abrir um pouco essa ideia da simplicidade. Porque o fato é que a verdade está na simplicidade. Muito se cria e muito se complica. Mas através da simplicidade a gente consegue encontrar a essência. Nós podemos até aqui pensar que a ciência traz para nós muita tecnologia, muitas curas, muitas possibilidades, assim, que o século XXI nos coloca à frente de tantos outros momentos históricos, um conforto jamais visto antes. Então, existe uma forma de olhar e ver que realmente a complexidade trouxe para nós muitas coisas valiosas e a gente não vai desprezar esses tesouros. Mas a coincidência que alguém aqui hoje até já trouxe de uma pessoa conhecida que está lá na Amazônia, no grupo de estudos de Cabala com o querido Rabino. E quando a gente pensa na sabedoria dos povos indígenas, quando a gente pensa na sabedoria da natureza, quando a gente pensa naquela essência que
está acessível para qualquer pessoa. É a verdade que está na simplicidade. E a gente vê como a gente, na nossa vida, acaba realmente na busca do melhor, do melhor, do melhor, muitas vezes se separando daquilo que é o mais simples. E o mais simples que é o mais verdadeiro. Como nós, aí aplicando no nosso próprio ser, porque é sempre esses nossos encontros nada mais são do que esses nossos encontros nada mais são do que essa busca da simplicidade do próprio ser. Porque hoje cada um de nós, vestimos uma porção de máscaras, uma porção de coisas que a gente faz e que a gente assumiu esses papéis e que a gente vai seguindo cada vez mais em cima desses papéis e a gente acaba se esquecendo de quem nós somos, na simplicidade. E agora a gente precisa, estamos de novo, quase chegando no Rosh Hashanah. E a gente precisa desvestir todos esses papéis para conseguir fazer o retorno, que é essa palavra, techuvá, que na realidade melhor seria, quando a gente fala sobre identidade e techuvá, usar o termo resgate. Nós estamos hoje precisando resgatar a nossa simplicidade. Porque quando a gente conseguir resgatar a nossa simplicidade, nós vamos conseguir perceber quem nós somos. Então, Baal Shem Tov, vamos voltar para ele. Então, eu falei dos 3 pilares. Então, o primeiro deles, a simplicidade. A simplicidade de uma oração que vem do coração. Dentro do preceito, para você fazer as orações, seria necessário você saber o hebraico, você ter o próprio livro, você ter o rolo da Torá. E o Baal Shem Tov trouxe a possibilidade das pessoas poderem fazer o ritual pela alegria do seu coração. A família se unir, a comunidade estar junto pela alegria do seu coração e pela alegria de servir, simplesmente. Isso é um grande resgate de uma esperança para pessoas que estavam absolutamente desacreditadas de que valia a pena existir, de que valia a pena olhar para o Pai do céu e lembrar que ele está vivo, que ele está lá. Isso é um grande ensinamento. O segundo ensinamento dele, que a gente tem trabalhado nisso, mas eu estou dizendo para vocês, talvez agora vocês vão falar, isso virou lugar comum. Graças a Deus que virou lugar comum. Porque existiu um tempo em que isso não era lugar comum. Existe um pai, um rei, da onde tudo deriva, e ele está presente em absolutamente tudo. Ele não está fora de nada. O nosso Criador está presente em todos os momentos. É dele a fonte de tudo que existe. Nós recebemos muito mais do que a gente pede. Nós recebemos muito mais do que a gente reconhece. E ele está presente em absolutamente tudo. E a gente precisa ser grato a tudo aquilo que a gente recebe. Por quê? Porque se até aqueles que não reconhecem, que fazem ações que são muito negativas, se até esses recebem desse Pai bênçãos, o presente da vida, respirar, viver, ter a oportunidade do dia de amanhã para conseguir refazer o que fez errado. Se até esse, que é o ímpio, o pior de todos, recebe essa bênção, o que aqueles que têm o coração, que reconhecem, que são gratos, que querem fazer melhor, imagina a quantidade de bênção, então, que esses recebem. Então, outro grande ensinamento dele.
Isso independe de em que lugar eu estou. Eu posso ser o mais rico, o mais pobre, o mais avançado, o mais querido, o menos querido, o amado, o odiado. Isso está acessível para qualquer pessoa. É que a gente já considera lugar comum, mas agora está no momento da gente perceber que nós não estamos no lugar comum. Não estamos no lugar comum. E o terceiro ensinamento, aquele que para nós também parece ser lugar comum, mas que é presente em todos os grandes sábios e mestres espirituais, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Estes são os três pilares. O amar ao próximo como a ti mesmo quer dizer o quê? Que se eu amar vocês que eu amo, eu não estou fazendo nada de novo. Eu tenho que amar aqueles que me incomodam. Esse é o movimento. O movimento de amar aqueles que eu já amo não tem mérito nenhum. O movimento de eu fazer o meu esforço para eu amar aqueles que são os que eu não quero que estejam perto de mim, esse é o movimento, e era isso que ele queria trazer também. Que são os ensinamentos do nosso amado Jesus. O assunto do perdão, né? O assunto que na semana que vem eu separei o Evangelho para a gente fazer a leitura que tem tudo a ver com isso. De novo, chegar no Rosh Hashanah, dia 15 de setembro. Eu hoje fiz a opção de criar um movimento através de histórias para a gente ter uma inspiração. Porque o que é que vai acontecer no dia 15 de setembro? Quando começar o Rosh Hashanah, a gente vai ter um dia que é um pacote de 48 horas. A gente tem o primeiro dia do Rosh Hashanah, o segundo dia do Rosh Hashanah. Eu vou entrar nos detalhes do primeiro dia e do segundo dia na semana que vem, tá? Esta semana, eu quero que vocês já entrem numa vibração diferente. Porque essa é a vibração que vai trabalhar a nossa consciência para a gente saber o que a gente vai fazer nessas 48 horas. E aqui vamos clarear um assunto que talvez não seja muito claro. Quando a gente chega nessas grandes festas, vamos colocar na balança. Talvez para quem ainda não está muito habituado com a linguagem cabalística desses portais que a gente chama de festas, a gente pensa lá uma balada, e realmente é uma balada, não deixa de ser uma balada, mas é uma balada de muito trabalho, não é que é uma balada que a gente está ali simplesmente, né? É uma balada que chama muito o nosso foco, porque ou é aquela hora ou não é aquela hora. E aí chega nas grandes festas e vem sempre grudado o Rosh Hashanah. A gente sabe que dali a 10 dias, Yom Kippur, e aí a gente pensa, puxa vida, o Rosh Hashanah, eu tenho bênçãos, conexão com os alimentos, eu vou lá na casa da Jaque, com a minha família espiritual, passar por um jantar, e a gente vai estar juntos, e a gente vai estar felizes, e vai ser ótimo. E aí a gente pensa no Yom Kippur, e o Yom Kippur, jejum completo, absoluto. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não vou dar conta. E aí a gente fica pensando o seguinte, talvez, o corpo, né? Um é uma festa e o outro é uma restrição, né? Quer dizer, naturalmente, o meu raciocínio acaba sendo levado por esse caminho. Mas então, o que é mais severo? O Yom Kippur ou o Rosh Hashanah? Na minha visão da fisicidade, eu vou pensar, o Yom Kippur é muito mais severo, porque o meu corpo vai ficar sem comer, sem beber, 25 horas, né? Vou passar por um sofrimento físico, né?
Mas é o dia do perdão, eu preciso receber o perdão, porque se eu não receber o perdão, o que vai ser de mim? Eu preciso receber o perdão. Então, talvez essa seja uma mentalidade muito comum que vem, né, na nossa cabeça. E aí, eu penso no Rosh Hashanah e estou pensando num jantar, nas bênçãos, numa conexão. E além desse jantar do primeiro dia, das bênçãos do primeiro dia, o que acontece no segundo e no terceiro dia? Que neste ano vai ter a coincidência de cair na Shabat. Então é sábado e domingo. No Shaharit de Shabat, o que vai acontecer? Vai ser aberto, vai ser feito o Shaharit, vai ser aberta a leitura, vai ser aberto o rolo da Torá, vai ser feita a leitura da Torá. É um dia que vai ter reza para chuchu. Toque do shofar, apesar que no sábado, na Shabat, não toca shofar, mas no domingo, segundo dia, reza, 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 Shabat, reza, 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 reza. Mas aí eu vou pensar que rezar, tudo bem, realmente, talvez o dia mais severo é o Yom Kippur. Quantas pessoas aqui concordam? Tá, então tá bom. Eu não concordo. Ótimo, maravilha. Então, uma não concorda, algumas estão na dúvida e outras pessoas aqui, a maioria concorda. Então, vamos lá. O dia mais severo é o Rosh Hashanah. Por quê? Apesar do Rosh Hashanah ter aqui o jantar, as conexões, o encontro de alegria, essa possibilidade de uma excitação e um entusiasmo em reconhecer que eu posso mudar o meu destino, porque no dia do Rosh Hashanah, todos nós vamos estar se apresentando na frente de um rei. Quem é o rei que a gente vai se apresentar no dia do Rosh Hashanah? Todos nós, a partir do pôr do sol, vão estar se apresentando na frente de um rei e, além do rei, junto conosco, vai existir lá um acusador. E tudo está escrito. Tudo está escrito. Até o que eu não lembro. Então, o primeiro dia do Rosh Hashanah é um dia de decretos que vão começar a cair sobre o meu ser. Não vai ter decreto aquele que está puro, limpo, belezinha na foto. Sair perfeitinho na foto, não tem nada, não tem o que temer. Qual é o problema? O fato é que nós não estamos bonitinhos na foto. Com relação às duas porções. Nitzavim Vael. Primeiro, Torá. Hoje eu vou falar através das palavras. Só vou ler a primeira frase aqui, peraí. Nitzavim. Vamos unir. Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, vossos policiais, todo homem de Israel. Agora, prestem atenção. As vossas crianças, as vossas mulheres e o peregrino que está no meio do teu acampamento, desde o rachador de tua lenha até o tirador de tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus, no seu juramento, e o Eterno teu Deus fez hoje contigo. Quer dizer que, enquanto em todas as outras, muitas outras porções,
Quem era chamado para se apresentar diante do Eterno? Os cabeças das tribos. Mas aqui, quem que eles estão chamando? As crianças, as mulheres. Não existe, até o estrangeiro nem sabe quais são as regras. Não vai existir ninguém que esteja de fora. E o que quer dizer Nitzavim? É o policial, é aquele que cuida, é aquele que tem responsabilidade. Então, não é simplesmente se apresentar, é se apresentar com responsabilidade. Eu falei para vocês que hoje eu queria falar para vocês histórias, porque não existe a receita. Existe um lugar que a gente tem que estar. Um lugar que a gente tem que estar quando a gente faz a oração. Hannah não estava saindo palavras da boca dela. Ela poderia estar rezando, ela poderia pegar o livro de orações e estar rezando na voz alta, batendo a mão no peito, mostrando para todo mundo que ela estava lá se entregando. Mas da onde estava vindo a oração dela? Do fundo do coração. Quando a gente faz as nossas ações, sejam ações ou sejam orações, com aquilo que vem do fundo do nosso coração, não tem como não ser atendido, gente. Por isso é a questão da entrega. Por isso é a questão da gente criar o lugar desse nosso desejo. Para onde é que eu estou levando o meu desejo? Qual é a oração que eu vou fazer no dia do Rosh Hashanah? Agora, veja bem, eu estou tendo oportunidade de fazer esse trabalho já desde agora. Está aberto para nós. Aberto 100% para nós. O meu desejo. A gente está falando do Rosh Hashanah, o dia da criação, mas qual é a criação? A criação é a criação do ser físico? Porque, veja bem, os nossos pais criaram o nosso corpo físico. Né? Um bebê que nasceu, a união dos dois, um bebê que nasceu. A gente recebeu o milagre da vida. Graças ao nosso paizinho do céu, paizão do céu, rei do céu e da terra. Mas esse retorno da nossa alma para o nosso ser físico, hoje a gente não é mais criança, apesar que em alguns momentos a gente é bastante, mas a gente já não é tão mais criança, né? A gente é um pouco mais amadurecido. Os nossos mestres espirituais, e aqui eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Moisés, eu estou falando de muitos mestres que estão na nossa vida trazendo palavras. O que eles estão fazendo criar dentro de nós? A presença dessa alma, que coloca o meu desejo de ser alinhado com esse rei, Anatoramos, né? Olha, eu espero vocês esta sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. Eu vou passar todos os ingredientes para as bênçãos que nós vamos estar fazendo juntos no dia 15 de setembro, às 18 horas. Vocês vão fazer os preparativos e a gente vai começar o nosso ano de um jeito que a gente nunca começou. Todos juntos. Convidem os seus amigos. Quanto mais pessoas unidas, mais nós vamos estar trabalhando no desejo coletivo, pelo bem e pela luz. E que assim seja. Amém.